Bom, alunos, nós vamos começar a falar agora sobre a polissemia. A polissemia, como vocês veem aí na apostila de vocês, a própria palavra polissemia já nos dá o entendimento. Polissemia é formado por duas palavras aí, poli, que significa muitos, sema mais ia, né? Sema vem de semântica, vem de significado. Então, se nós temos poli, muitos, e significados, o que é a polissemia? É a capacidade que uma palavra tem de poder significar várias coisas. São vários sentidos numa mesma palavra. Então, olha aí o que a apostila está falando, ó. Polissemia, como mostram os próprios componentes da palavra, poli, mais sema, mais ia, é a capacidade que o vocábulo apresenta de compor várias significações. Uma das funções da polissemia é na construção linguística, uma das funções da polissemia na construção linguística é economizar as entradas lexicais numa língua, evitando a exacerbação de termos dentro do sistema linguístico e valorizando, de certa forma, a captação de sentido através do contexto em que determinado signo está inserido. O que quer dizer esse pedacinho aí que a gente leu? Que uma das funções das palavras polissêmicas é economizar na quantidade de vocábulos que uma língua pode ter. Por exemplo, vamos pegar a palavra ponto. A palavra ponto, ela pode significar tantas coisas. Então, ponto de pontuação, ponto de ônibus, ponto de linha de agulha, um ponto marcado, né? Um ponto de encontro. Então, você já pensou se eu tivesse uma palavra nova para cada uma dessas significações? A língua portuguesa ela é cheia de palavras polissêmicas. Então, nós teríamos, ao invés de 10.000 palavras, nós teríamos 15.000 palavras numa língua. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para dizer como que as palavras polissêmicas são importantes. Elas até economizam na quantidade de vocábulos que são formadores de uma língua. Então, uma das características dessas palavras, uma das qualidades das palavras polissêmicas é essa, né? A de não ter o tanto de vocábulos. Você não é preciso aprender muito mais vocábulos para entender a nossa língua. Um mesmo vocábulo, uma mesma palavra, ela pode significar várias coisas. A linguagem publicitária, ela emprega com certa regularidade a polissemia como recurso linguístico, interagindo com o contexto em que o produto está inserido. Nós vamos ver nesse anúncio aí, por exemplo, como que o produtor do anúncio usa a palavra pulso. Olha bem, todos vocês sabem o que é pulso, né? De pulsar, essa parte do nosso corpo aqui, onde os médicos e tal, usam para tirar os nossos batimentos cardíacos. Então, quanto que o nosso coração está pulsando é sentido aqui por essa parte do nosso corpo. Então, olha aí, ó, se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Se nós pegarmos essa frase no sentido literal, do jeitinho que ela está escrito, pulso significa batimento, quer dizer, se ninguém perceber que o seu coração está batendo através do seu pulso, você está morto, né? Se não tem batimento cardíaco, você está morto. A morte cerebral, que os batimentos continuam, mas tecnicamente, se você não tem pulso, você está morto. Então, literalmente, a frase quer dizer isso. Quando a gente olha bem, quem é o anunciante, olhem aí ó, em destaque aí, é uma marca de relógios, Rolex. Rolex é uma marca de relógio muito famosa, os relógios mais caros do mundo, né, e tal. Então, se você percebe, se você começa a lembrar, a pensar quem é que está produzindo essa frase, a palavra pulso ganha um novo significado. Pulso, na hora que ele fala ali, ó, se ninguém percebe o seu pulso, quer dizer, se ninguém olha para o seu pulso, se ninguém percebe que no seu pulso tem um relógio Rolex, você não existe, você está morto, tá? Então, você está morto porque você não tem esse Rolex. É o jeito que o anunciante achou para chamar a atenção do público. Se eu não tenho um Rolex, eu nem vivo, não tô, né? Isso é a ideia que ele quer transmitir aí no seu texto, ó. Pelo direcionamento argumentativo da frase, tem-se a palavra pulso, entendida como batimento, frequência respiratória. No entanto, quando se percebe que o texto é um anúncio do relógio Rolex, há uma ressignificação do termo pulso,
que é, de fato, o local apropriado para o uso do relógio. O anúncio, de forma criativa, legitima duas leituras, a biológica e aquela em que o termo pulso amplia sua carga de sentido, ganhando expressividade dentro da especificidade do anúncio. Então, gente, o que é importante nós prestarmos atenção aqui? Como que o produtor do texto cria um novo significado usando uma mesma palavra? E como que eu, leitor desse texto, posso entender essa palavra pulso? Eu posso entender de duas maneiras. Se eu esconder aqui do anúncio a marca do relógio, se eu esconder, a frase fica literal, tá? Você toma a palavra pulso como sentido de batimento cardíaco. Se eu mostro a marca do relógio, eu posso entender a palavra pulso como parte do corpo, tá? Aquela parte que não é percebida se eu não estiver usando o relógio Rolex. Então, essa é a polissemia, tá? O poder que a palavra tem de construir vários significados. Como a semântica, a polissemia, ela faz parte da semântica. Então, tudo tem a ver com o sentido construído daquela palavra, com o sentido daquele texto. Polissemia, então, é o poder que a palavra tem de possuir vários significados. Uma mesma palavra, prestem atenção, a mesma palavra, construir vários significados. A palavra pulso, ela é a mesma das duas maneiras. Pulso sendo batimento cardíaco e pulso sendo parte do corpo. As duas são substantivos masculinos, as duas são compostas pelo mesmo radical e pela mesma desinência, então elas são a mesma palavra. Elas pertencem à mesma classe gramatical, ao mesmo gênero, elas têm a mesma forma. Então, por isso eu digo que ela é uma palavra só e tem sentidos diferentes. Por isso ela é polissêmica. Uma palavra que possui mais do que um significado, ela é chamada de palavra polissêmica. Então, agora, nós encerramos aqui o conceito de polissemia e vocês vão assistir logo mais um vídeo introdutório sobre semântica, tá?